Chegamos agora ao terceiro tópico desta lição, uma lição que vem falando sobre Jesus, apresentando Jesus como aquele que é o fundamento da nossa fé, onde devemos depositar toda a nossa segurança, onde devemos nos fortalecer ou edificar, né, a nossa casa espiritual, por assim dizer. E neste terceiro tópico, vamos compreender um pouco acerca do seu sacrifício. O título do tópico é O Calvário. Pergunta A. Que crise de fé acabaria por crucificar Jesus? Qual foi o problema ou o que Jesus apresentou que conflitava com o entendimento que eles tinham? E não era um entendimento errado, mas que isso ajudou a agitar o espírito deles e já conduzir Jesus à morte. Então, a afirmação de Cristo, irmão Luzerley, ele fala que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E ele fala que ele mesmo, né? Jesus falou, eu sou o próprio pão. Então agora os fariseus, as pessoas que seguiam a Jesus ficaram intrigadas, né? Mas como que nós podemos comer a carne de Cristo? Beber do seu sangue? Beber do seu sangue, né? A lei Levítica os proibia de provar sangue. Então ele falou, nós não podemos fazer isso, é contra a nossa lei levítica. Mas eles estavam pegando no sentido literal as palavras de Jesus, mas as palavras de Jesus eram simbólicas. Jesus estava falando de comer da sua carne e beber do seu sangue, simbolizava aceitar a Cristo como Salvador pessoal na vida deles. Aceitar os ensinamentos de Cristo. E eles não estavam entendendo, assim como eu me lembro do diálogo que Jesus teve com Nicodemos, né? Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, mas como eu, um homem velho, posso nascer de novo? Nicodemos também pegou no sentido literal, mas era figurado, um novo nascimento espiritual, uma nova vida, né? Mudança de atitude, pensamentos. Assim também, Jesus está falando no sentido simbólico, né? Eles deveriam se alimentar, porque o alimento, assim como nós precisamos comer diariamente, o café da manhã, o almoço, a janta, e se nós não comermos, nós ficamos fracos, né? Ou se o alimento ficar do lado, eu não me alimento, eu não sou fortalecido. Assim é com Jesus. Jesus, se nós não buscarmos, ele está disponível, mas nós não seremos alimentados. Nós não recebemos dele. Isso deve ser algo diário. Né? Eu tenho certeza aqui que os internautas que tem diariamente aqui estudado a lição, assistido a lição interativa, eles estão comendo da carne de Cristo e bebendo o seu sangue diariamente. Isso deve ser algo contínuo, né? Algo Exato. diário, a gente precisa comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. Agora é interessante que a nota ela apresenta um pouco da razão pela qual eles não conseguiam discernir espiritualmente, né? Então faz menção do preconceito, era muito forte, enraizado, né, no coração deles, a perversidade e também a incredulidade. Esses foram fatores que serviram, dentre outros, né, para que quando eles viam ou quando eles ouviam Jesus falar de coisas espirituais, seus olhos estavam vendados. Tudo que eles conseguiam ver era apenas o material, era apenas o físico. E Jesus, então, ao contar uma parábola, eles não entendiam. Ao fazer esse tipo de referência, eles paralisavam diante do aspecto físico apenas da coisa, sendo que Jesus estava tentando levá-los a refletir sobre algo espiritual. De certa forma, nós podemos perceber que quando Jesus pregou à mulher samaritana e falou da fonte que salta para a vida eterna, ela, pela sua simplicidade, pelo seu reconhecimento da sua vida de erro e pecado, ela estava muito mais pronta para receber as palavras de Cristo, entender as coisas espirituais que Jesus estava apresentando, do que esses daqui, letrados nos livros da lei, muito conhecedores, mas que não conseguiam discernir as coisas espirituais. Vamos à pergunta B. Por que Jesus escolheu morrer? Primeiro, foi uma escolha de Cristo, né? Isso, foi uma escolha. No plano da redenção, né? Ele se colocou, né? Eu vou descer até a terra e eu vou dar a minha vida, né? E segundo o texto de Hebreus aqui fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, no plano de sacrifício, o plano do santuário, sem o derramamento do sangue não há remissão. Então, ele deveria
dar o seu sangue em prol da raça humana. Exato. Então ele se pôs, né, como um resgatador Sim, da humanidade. Na lição anterior, nós vimos com um pouco mais de profundidade esse ponto, quando apresentou que o pecado cria essa cisão, né, entre nós e Deus, e que estamos completamente sem esperanças. sim. E o pecado requer como pagamento do que foi feito, o pecado, né, requer a morte daquele que o fez, a morte do O salário pecador. do pecado é a morte. Mas imagine se eu morresse pelos meus pecados, William, se você morresse pelos seus pecados. Nós morreríamos, eu acho, nós morreríamos, não pagaríamos a conta completamente Sim, e estaria tudo finalizado, concluído, no pó e nunca mais nos levantaríamos dali. No entanto, Jesus ele se apresenta e dá a sua vida em nosso lugar. Ele dá a sua vida, ele morre em nosso lugar. Ele se torna o nosso resgatador, ele se torna o nosso remidor. Aquele que assumiu a culpa. Olha, isso precisa encher o nosso coração de alegria, né? Sem de nós dúvida. podermos notar quão grande amor Cristo teve para conosco. Vamos à pergunta C. Será que a morte de Cristo levou as pessoas a confiar nele como Salvador? Então, pelo que nós vimos aqui, segundo o Evangelho de Lucas, eles estavam voltando, né, os discípulos estavam voltando no caminho de Emaús, e eles agora fazem uma afirmação que vem provando de que eles ainda não confiavam como Salvador, né? Eles fizeram a afirmação e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, mesmo depois da morte de Jesus, eles ficaram decepcionados, a maioria dos discípulos fugiram, Eles fugiram ali e ainda não estavam confiando. Eles esqueceram que Jesus, quando estava em vida, falou: eis que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles ficaram tão tristes, tão amargurados, melancólicos com a morte de Cristo, né? O julgamento, foi levado ali, né? Humilhado e foi levado agora no Calvário, que agora eles esqueceram e ainda não estavam confiando em Jesus como Salvador. Certo, muito bem. Então, apenas a morte de Cristo, com apenas a morte de Cristo, isso não foi suficiente para eles entenderem o algo mais que o Evangelho tem a oferecer, né? E, de certa forma, se Jesus apenas tivesse morrido e ficado na sepultura, não existiria esperança nenhuma, né? O próximo tópico vai abordar mais sobre isso, mas precisamos ter isso em mente. De fato, Jesus morto dentro de uma sepultura é a perdição de toda a humanidade. Mas, graças a Deus, o próximo tópico vai falar que ele ressurgiu de lá. Enfim, Jesus veio para morrer em meu e em seu lugar. Jesus veio para nos dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Ele pagou com o seu sangue, com a sua vida, a dívida que nós tínhamos. E louvado seja Deus por isso. Amém? Oi, oi, oi! Apareci aqui no final do estudo de vocês para poder fazer um convite muito especial. Você conhece o canal Timotinho? Timotinho de Timóteo? Não conhece? É um canal exclusivo para estudo das crianças. As crianças podem estudar as suas lições todos os dias. Nós estamos com atividades respondendo junto com elas, para que elas possam estudar a lição com alegria, né? E responder todas as lições. Assim como vocês fazem também o estudo da lição dos adultos, nós temos o estudo da lição dos infantis. Então, se você não conhece, corre lá, procura lá no YouTube, canal Timotinho. E aí você se inscreve, dá seu like, assiste os nossos vídeos e também tem o convite que vocês podem fazer para os sobrinhos, netos, filhos, mostrando que eles têm agora um conteúdo cristão para estudar a lição e assim vocês podem ficar tranquilos que eles estão fazendo uma coisa muito boa, né? Então eu convido você, eu aguardo você lá, que você possa se inscrever. Tchau, tchau!